Oi, gente. Hoje é dia 8 de setembro por aqui. Eu acabei de chegar do médico, né, da consulta obstétrica. E a gente foi lá, hoje foi minha última consulta. Eu estou com 36 semanas e 2 dias. E daqui pra frente, então, é só... eu tenho que semanalmente fazer o cardiotoco, que é que eles chamam de registro. Então, tem que ser sempre no dia que vira a semana, no caso da minha, aos sábados. Então, todo sábado eu vou ter que ir lá no hospital, na urgência, pra fazer esse exame de cardiotoco pra ir acompanhando, né? E aí, hoje também eu fiz cardiotoco pela primeira vez, eu nunca tinha feito. O que mais? A gente fez ultrassom normal, mas ultrassom na médica, que só a médica vê, eu não vejo o bebê, só ela, pra ver as medidas, tudo. E fiz também o tão famoso exame do cotonete, né, que todo mundo fala aí, que é aquela coisa, mas assim, gente, super rápido, super tranquilo de fazer. Achei, assim, tranquilo. Nunca tinha feito também, mas foi bem tranquilo. Enfim, agora é isso. Agora é a gente esperar, né? Eu tenho que aguardar eles entrarem em contato comigo pra ver quando que a gente vai fazer a indução do parto. Então, no meu caso, por conta da diabetes gestacional e por conta do meu histórico, a gente vai induzir. Com certeza antes das 39. Só que eu ainda pedi pra médica se não pode ser antes ainda. Então, a minha ideia é induzir com umas 38 semanas. Mas vai depender do hospital. Então eles vão fazer uma reunião agora, não dependia dela, ela me explicou. Eles vão fazer uma reunião com o médico geral lá e com outros médicos. E aí eles analisam, né, todas as grávidas, todos os casos e fazem o agendamento da indução. E eu agora tenho só que aguardar. Então aguardar eles me ligarem, né, com essa data da indução, que é quando que é pra ir no hospital. E todo sábado agora, então, ir lá fazer o exame do cardiotoco. Enquanto isso também, prestando atenção em casa, né, nos movimentos do bebê, se tiver alguma alteração, se vazar líquido, sangramento, alguma coisa, correr pra emergência. Mas fora, se não tiver nada, é só ir aos sábados mesmo pra fazer o cardiotoco, acompanhar o bebê, os movimentos, e é isso. E aguardar agora as próximas semanas. Eu vou contando tudo pra vocês e vou compilar tudo isso aqui num vídeo, provavelmente no vídeo do parto mesmo. Mas eu quis mostrar esse processo desde a última consulta, que foi hoje, até o nascimento do Bernardo. Então acompanhe agora aí os próximos passos. Bom, gente, no dia seguinte desse vídeo eu fui no médico de família, aqui em Tondela, né? Tinha uma consulta com ele. E aí assim que a gente chegou na consulta, ele já me perguntou assim, ele falou, deu tudo certo lá então, né? Já tem data. E aí eu fiquei assim, não, eu tô aguardando eles me ligarem, uma data pra gente induzir, né? Aí ele falou, não, aqui no sistema já tem uma data. Aí a gente ficou assim, né? Nossa, que legal. Qual é? Aí ele falou dia 14, então seria no próximo domingo já. Então com 37 semanas e 1 dia. Aí ele falou, mas de qualquer forma você espera te ligarem pra você confirmar de que vai ser mesmo nesse dia. E aí, gente, essa semana foi inteira aguardando essa ligação. E o hospital não me ligou nenhum dia pra confirmar e pra me avisar. Sendo que a médica tinha falado que em 2 ou 3 dias eles ligariam com a data já pra gente induzir o parto. Então eu fiquei naquela expectativa. Não sabia se ia ser no domingo ou não, porque ficou aguardando essa confirmação. No sábado, então, como combinado, eu fui até o hospital para fazer o cardiotoco, que eu iria fazer todos os sábados de acompanhamento. E aí, a hora que eu cheguei lá, a gente fez esse exame e ela falou, amanhã você interna. Aí eu falei, tá certo, né? Eu fiquei aguardando uma confirmação de ligação. Ela falou, não, às vezes a gente não tem ninguém para ligar. Mas aí, como vocês vêm aqui para fazer o cardiotoco, a gente já confirma para vocês. Então, amanhã, 8h30 da manhã, você pode vir induzir. E foi aí que eu fui induzir, e aí vocês vão ver agora os próximos vídeos. Bom dia, pessoal! Hoje é dia 14/9, a gente tá indo então pro hospital. Ontem eu fui no hospital fazer o cardiotoco, né, que eu iria toda semana, todo sábado. E aí já foi me informado que hoje seria o dia para eu fazer a indução do parto. Então estamos indo, é cedinho, 8h30 da manhã, eu tenho que estar lá e estamos a caminho. E é isso, gente, eu estou com 37 semanas e 1 dia. Então eu já havia falado pra vocês que o meu parto seria induzido por conta da diabetes gestacional e pelo meu histórico. Então por isso que a gente induziu, que eles optaram, né, por induzir antes. E pra mim, assim, sinceramente é ótimo, porque eu tava muito ansiosa já. Não queria que deixasse muito pro final também essa indução. E acabou sendo antes do que eu imaginava e do que eu tava em mente, assim. Então, pra gente, melhor. E é isso, estamos a caminho do hospital, vou ver o que eu consigo mostrar lá pra vocês, o que eu consigo registrar, tanto pra vocês quanto pra mim de lembrança, porque eu quero poder registrar esse momento também. E
Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Então, no dia 14, eu internei. Eu fiquei numa sala de observação porque não tinha sala de parto disponível. E aí eu fiquei aguardando, né, uma vaga para poder subir. Mas o que aconteceu nesse dia? Chegavam muitas grávidas de emergência com uma dilatação já próxima do parto ou com uma emergência, né, que tinha bolso estourado. Então, passavam muitas pessoas na minha frente enquanto eu ficava aguardando. E eu acabei ficando nessa sala de observação mais de 24 horas. Então, eu entrei no dia 14, 8h30 da manhã eu tava lá no hospital, né? Eu fui internar umas 10 e pouco. Demorou um pouquinho o atendimento. E aí eu fiquei até 11h40 do dia seguinte para eu conseguir subir para a sala de parto. Então, teve esse tempo aí que eu fiquei só nessa sala, onde a gente não começava a indução, ela só ficava um cardiotoco mesmo. E foi isso, eu só ficava lá na sala observando o bebê com cardiotoco o tempo todo, então eu tava tranquila com relação a isso, né? Ele estava sendo observado, que era a minha maior preocupação. E eu ficava lá no quarto, recebendo as refeições e esperando. E aí vocês vão ver também os vídeos dessa sala que eu consegui filmar lá um pouquinho. Oi, gente, hoje é dia 15 de setembro, então eu me internei ontem, dia 14, né, às 8h30 da manhã, porém todas as salas de parto estavam cheias, então não tinha sala de parto disponível. Então eu fiquei no que eles chamam de sala de observação, SU, e fiquei até hoje. Então eu fiquei mais de 24 horas na sala de observação. E aí nessa sala de observação, eles só monitoram o bebê o tempo todo. E é isso, assim, ficam monitorando o bebê e não dão andamento a nenhum procedimento. Tipo, não começa a indução ainda. A indução só pode começar na sala de parto. E aí eu consegui vir pra sala de parto hoje. Um dia depois, né, um dia e pouquinho, às 11h40. Então agora sim estamos na sala de parto. Aí na sala de parto é só eu e o Vi. Na sala de observação geralmente tinha mais uma cama com mais uma pessoa. E é isso, agora eu tô aguardando os médicos virem pra gente começar o processo de indução do parto. Então por enquanto estamos aqui também monitorados o tempo todo, né, com o cardiotoco. E daqui a pouco a gente começa a indução. Voltei para atualizar vocês. Então hoje ainda é dia 15 de setembro. Eu tô no quarto no quarto de parto. A gente começou a indução, então eles colocaram o remedinho para indução, era 3 horas da tarde. Agora são 8h10 da noite. E, enfim, esse remedinho ele tem ação por 24 horas. Então, a gente vai esperar até as 3 horas de amanhã, do dia 16, para ver se deu efeito ou não. E aí, se deu efeito, eu já vou começar a entrar em trabalho de parto. Se não deu efeito, a gente vai inserir outro, né? Vai fazendo em doses divididas. Inicialmente, uma hora depois que eles colocaram, eu já comecei a sentir algumas contrações com dor, que eu não estava sentindo antes. Mas ficou por um período e depois passou. E agora o que eu tô sentindo é cólica e muita dor na lombar, mas parecido com contração, mas não é contração, é diferente ainda, não sei explicar. E de vez em quando uma contração ou outra com dorzinha. Então acho que já deu algum efeito por aqui. Não sei se vai precisar de outro, como vai ser até amanhã às 3 horas da tarde. Mas acho que algum efeito já deu. É isso, gente. Vou mantendo vocês atualizados por aqui.
Bom, depois desse vídeo aí que vocês viram, as minhas dilatações começaram a ficar muito frequentes. Então, uma atrás da outra, sem descanso, e eu não tava aguentando de dor, assim, porque eu não tava tendo descanso pra respirar. E aí, eu pedi a epidural. Aí, o médico anestesista veio, olhou meu plano de parto, falou, olha, no plano de parto você falou que não queria epidural. Aí, eu expliquei pra ele, eu falei, eu não queria, porque eu já fiz um parto e eu não tomei naquela, né, na época eu não tomei epidural. Então, eu achei que não fosse precisar, mas agora eu quero. Aí ele falou, tá bom, então você vai ter que assinar um termo aqui. Aí eu, tudo bem, eu assinei. E assim, gente, eu acho que eu não tava aguentando por conta da indução e por ter evoluído muito rápido, sabe, o trabalho de parto. Porque eu lembro que da outra vez eu também induzi, mas parece que foi mais lento o processo. E dessa vez, em algumas horas apenas, né, eu comecei a induzir 3 horas da tarde, 10 horas da noite eu já tava com contração ritmada, assim, sem descanso, bem forte e com muita dor, que eu não tava aguentando mesmo, porque eu não tinha tempo para respirar. E a dilatação do meu colo também foi de 0 a 6 centímetros nessas horas. Então foi muito rápido, né? Eles não estavam esperando que fosse ser tão rápido assim. Tanto é que me falaram que iam colocar a fitinha lá para induzir o parto. E essa fitinha ficaria até 24 horas, né? Então até 3 horas do dia seguinte. Caso não evoluísse, eles colocavam outra fitinha para guardar mais 24 horas. Então eu tava achando que ia demorar um pouquinho. Mas assim que eles colocaram a fitinha de indução, 1 hora depois eu já comecei a sentir contrações com dor e aí a evolução foi muito rápida, mais rápida do que eles esperavam. E aí depois, a partir do momento que eu pedi a epidural também, eles decidiram tirar essa fitinha, porque falaram que realmente tinha sido muito rápido, e aí eles tiraram, e aí foi todo o processo para eu tomar a epidural. Eu nunca tinha tomado da outra vez, então eu não tinha essa experiência. Eu sabia que tinha que ficar paradinha, não podia se mexer. Foi difícil porque eu tava tendo essas contrações e elas estavam bem doloridas. Mas a epidural em si, eu não senti nada. Foi bem tranquila de tomar, assim, bem tranquila mesmo. Tem todo um processo, né? Assusta um pouco, porque ele te prepara, bota um negócio, enfim, você tem que ficar parada. É mais assustador esse momento em si, mas o ato dele furar lá, de colocar a anestesia, não dói. E aí depois que eu tomei a epidural, as dores foram diminuindo, mas eu não fiquei sem dor, gente, momento algum. Eu passei aquela noite inteira sentindo dor, sem conseguir dormir. Então as contrações ainda doíam, mas de uma forma não tão forte assim. Mas eu senti dor a noite inteira. Então ainda eu lembro de eu ficar questionando assim, eu falei, nossa, quem falou que tomar epidural não dói, né? Que é só tomar e pronto, você não vai sentir dor nenhuma no parto. Porque comigo não foi assim, eu sei que tem gente que não sente, mas eu continuei sentindo dor mesmo com a epidural, pelo menos das contrações. E aí então passei essa noite acordada tendo as contrações. No dia seguinte de manhã, as enfermeiras estavam sempre vindo no quarto ver como é que estava a evolução. E aí chegou uma hora que eu já estava totalmente dilatada e continuava assistindo as contrações. Inclusive, teve uma hora que eu falei, olha, tá doendo igual antes. Não acho que a epidural tá fazendo efeito. Pedi para eles aumentarem a dose, eles aumentaram. E aí que eu comecei a não sentir assim. Porque elas também viram que eu já estava totalmente dilatada. Então a gente já ia partir pro expulsivo. E eu não podia sentir, né? Então elas já me deram mais epidural, mais epidural não, mais anestesia, pra eu realmente não sentir nada. E aí, a partir já próximo do parto, né, que o Bernardo nasceu às 10h48, então já próximo do parto que foi que eu parei de sentir dor mesmo, assim. Antes disso, eu realmente estava sentindo. E aí, durante a manhã, quando ela viu que eu estava totalmente dilatada, as instruções foram pra eu começar a fazer força. Então, eu sentia, assim, as contrações ainda, e aí eu tinha que fazer força quando elas vinham. E assim, gente, eu não sabia onde eu tava fazendo força. Eu tentava concentrar que nem elas. Eu já vi várias pessoas falando que não é pra fazer a mesma força de fazer força de que você quer fazer cocô, mas aqui em Portugal eles falavam, faz força de que você quer fazer cocô. Então era isso que elas falavam pra eu fazer, mas você tá toda anestesiada ali, então é bem difícil você saber pra onde você tá direcionando a sua força. Mas eu fui seguindo as instruções, né, o que elas falavam, e enfim, fui fazendo força durante as contrações, e aí chegou uma hora que entrou uma equipe de, sei lá, umas 4 pessoas, já colocaram aquelas perneiras, não sei o nome como é que fala, pra você botar as pernas, e já veio a médica, já veio não sei quem, já sentou um monte de gente em volta assim, e falaram, agora vai nascer. E aí eu comecei a fazer força mesmo, né, elas ali sempre o tempo todo, força, 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 força. Foi uma experiência, assim, estranha e diferente do que eu imaginei, assim. Eu sabia que existiam partos, assim, que as pessoas ficavam falando pra você fazer força, que isso não era muito legal, mas aquele momento pra mim, enfim, eu tava ali pra fazer o que elas mandassem, eu só queria que desse tudo certo. E aí eu fui seguindo todas as instruções, e daí chegou na hora do parto, a médica falou que o problema não tava sendo a minha força, que eu tava fazendo a força certa,
mas que o bebê tava um pouco invertido, não sei, invertido ou da transversal, não sei explicar, a cabecinha dele. E que ela teria que usar o instrumento que seria a ventosa. Na hora eu fiquei um pouco assustada, porque eu não sabia como era. Eu imaginei um instrumento desse tamanho, assim, que se enfiava e puxava a cabeça do neném. Então eu fiquei um pouco receosa, mas ela me explicou. Ela falou que ia ser melhor assim, que ele ia sair mais rápido, né? Porque senão ia demorar muito o processo. E que não tinha nenhum risco, eu não ia sentir nenhuma diferença, porque eu tava anestesiada. E aí eu perguntei pra ele, né, tem algum risco, alguma coisa? Ela falou, não tem risco nenhum. Só vai ficar uma marquinha na cabeça dele, mas depois sai com alguns dias. E aí eu falei, então, bora. E aí a gente foi, aí eu comecei a fazer força. Não senti nada nesse momento do expulsivo, nada mesmo. Elas mexiam lá, colocaram ventosa, enfim. Ajudaram o bebê a sair e eu não senti nada. Eu só fazia a força que elas pediam pra eu fazer e foi isso. Foi bem rápido o expulsivo, não demorou muito tempo, justamente porque elas usaram um instrumento e estavam ali o tempo todo me ajudando. Eu tinha que fazer naquele momento ele nascer. E foi assim que aconteceu. Assim, ele nasceu, tinham 4 pessoas lá. Aí elas já colocaram ele em cima de mim no momento, então a gente fez a Golden Hour, fiquei com ele o tempo todo comigo. Fiquei um pouquinho... tinha uma pediatra também com a gente na sala. Assim que ele nasceu, essa pediatra pegou ele, começou a analisar, eu vi que ela sugou ele também, ela levou ele pro cantinho do quarto e fez o que tinha que fazer ali, fez a análise dele e logo me devolveu ele também pra ficar no colo. E foi isso. Nesse momento, a médica veio falar comigo que eu tava com alguma coisa na minha placenta que... Agora eu não lembro muito do que ela falou, se estava com descolamento ou se já estava descolado, o que estava acontecendo, mas que alguma coisa do meu corpo, enfim, faz acontecer esse descolamento. E aí eu lembro de eu ter perguntado, tá, mas isso a gente não consegue ver durante o pré-parto, né? O pré-parto não, o pré-natal. Aí ela falou, não tem como saber disso, é só na hora mesmo. O que a gente vai fazer é enviar a sua placenta para análise, para se no futuro você quiser ter outra gestação, a gente entender o que aconteceu e o que acontece com o seu corpo. E nas suas próximas consultas ou acompanhamentos, a gente compartilha com você o resultado, o que pode ser isso. Então, foi isso que ela falou na hora do parto também, neste momento. Eu lembro da médica que fez o parto também mexendo lá, né, umas coisas assim, mas eu tava o tempo todo olhando pro Bernardo, mas ela tava ali mexendo. Eu até achei que tinha tomado ponto, porque eu não tava sentindo nada. Eu jurava que ela tava me dando ponto ali com o negócio, mas depois ela veio me falar que não tomei nenhum ponto, não precisou, que deu tudo certo. E o Vinícius falou que ela tava mexendo no cordão umbilical, na placenta, enfim. Elas estavam ali fazendo alguma coisa. Não sei se era pra levar pra análise. E foi isso, gente. Aí depois que ele nasceu, ele ficou comigo. Eu já tentei dar de mamar pra ele naquele momento. Ele pegou bem pouco, assim, não pegou o tempo todo, pegou um pouquinho. E foi isso. Depois a gente foi pra uma outra sala pra eu comer, logo em seguida, que eu tava morrendo de fome. Então depois dessa 1 hora com ele no meu peito, elas saíram também, a equipe toda saiu do quarto, enfim, se despediram, conversaram, e deixou só eu, o Vinícius e ele. A gente ficou no quarto. Depois a gente foi para um outro quarto só para eu comer. Elas me trouxeram comida. E depois eu subi pro quarto de onde ficam as pessoas no pós-parto. E aí eu gravei só algumas imagens desse quarto para mostrar para vocês. Vamos colocar aí agora para vocês verem. São 4 pessoas no quarto. Vejam aí primeiro as imagens e aí eu explico como é que foi esse pós-parto. Então essa é a sala do pós-parto. No pós-parto, como é que funciona, né? Esqueci de comentar. O Vinícius ficou o tempo todo comigo durante o parto, na sala de parto, tá? Dia e noite, não precisava ir embora. Mas na sala de pós-parto, ele tinha horário. Ele só podia ficar comigo do meio-dia às 8. Então, como o Bernardo nasceu de manhã, às 10h40, ele foi já comigo, já ficou direto, ele pôde ficar até às 8. E aí, 8 horas, ele teve que ir embora. Então, passava as noites sozinhas com o Bernardo, só que como foi o parto normal, né? E deu tudo certo no nosso pós-parto também. Tanto eu quanto o Bernardo, a gente tava bem, né? Eu não tomei ponto. Ele engordou enquanto tava lá, enfim. Seguimos tudo certinho. A gente foi liberado em 2 dias, então foram só 2 noites que eu fiquei lá sozinha com ele. Durante esses 2 dias que eu fiquei lá, não tenho o que reclamar da equipe. Era o tempo todo passando médica, enfermeira, pediatra, obstetra, pessoas perguntando se eu tava com dor, se eu queria tomar algum remédio pra dor, alimentação, todas as refeições. Tinha horário de visita, que aí vinha a visita de todas as que estavam, das 4 mulheres que estavam lá, então
ficava um pouco mais conturbado esse horário da meio-dia às 8, mas tinha uma cortininha, como vocês viram aí na imagem. Então eu e o Vi, a gente fechava essa cortina e ficava ali, nós três, né, juntos conversando, e enfim, ficava mais reservado. A gente aproveitava quando o Vi tava lá, eu aproveitava pra dormir, porque de noite eu não conseguia dormir direito, nem tanto pelo Bernardo, mas pelos outros bebês que choravam muito, muito mesmo. E porque eu queria ficar o tempo todo de olho no Bernardo, né, não queria tirar o olho dele em momento algum. Então eu não dormia durante a noite, e aí durante o dia, quando o Vi tava lá, eu aproveitava pra dormir. Então eu aproveitava pra ir no banheiro, pra tomar banho e pra dormir enquanto ele tava lá e ele ficava com o Bernardo. E foi isso. Lá também elas ensinaram a gente a dar banho no bebê. Ele já tomou 2 vacinas no próprio hospital. Então ele tomou a vacina da hepatite B e a vacina da bronquiolite. E por ser filho de brasileiros, ele vai tomar a da tuberculose também, mas ele não chegou a tomar no hospital, ele ainda vai tomar, né? Provavelmente aqui em Tondela mesmo. A gente já tá aguardando pra tomar essa vacina. E depois ele segue a caderneta aqui de Portugal mesmo, que é com 2 meses, é a próxima vacina, enfim, tem todo o processo das vacinas daqui. A de tuberculose ele vai tomar, que é a BCG, HCG, não, BCG, alguma coisa assim. Ele vai tomar só porque nós somos brasileiros, as crianças daqui de Portugal não tomam. Mas eles me explicaram como ter a possibilidade dele viajar pro Brasil, da gente fazer esse transatlântico aí, atravessar o oceano. Eles dão essa vacina para essas crianças. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu tentei trazer tudo. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu posso responder vocês. Vocês estão ouvindo miadinha aí o vídeo inteiro, é o Bernardo aqui. Ainda que eu tô conseguindo gravar esse vídeo, hoje faz 11 dias que o Bernardo nasceu, então valorizem aí esse vídeo. Não demorei muito para fazer, já consegui editar as imagens que eu tinha feito e agora eu tô trazendo o meu relato aqui falado para adicionar no vídeo para vocês. Esse vídeo sai hoje ainda, 11 dias depois que ele nasceu, ele vai sair para vocês. Quer dizer, vai sair amanhã, com 12 dias. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida do processo da saúde aqui de Portugal, deixa aí nos comentários que eu respondo, ou eu trago um outro vídeo se eu perceber que faltou muita coisa. Mas esse foi o meu relato, deu tudo certo, eu não tenho do que reclamar. Eles foram muito atenciosos pro meu caso, então o fato deles induzirem o meu parto com 37 semanas e 1 dia foi um olhar bem específico pro meu caso, porque isso não é normal, isso não é padrão. O padrão é com 39 semanas. Eu já tava pedindo pra ser com 38, né? Por conta do meu histórico e da minha diabetes gestacional. E ainda eles consideraram tudo isso e induziram com 37 e 1 dia, assim. Então eu sou muito grata por tudo, assim, de como as coisas aconteceram por aqui. Nada é por acaso, né? Eu vim pra essa cidade sem saber muito bem como seria, mas eu não tenho que reclamar aqui do Hospital de Viseu, que foi onde eu tive o meu parto, no Hospital Público de Viseu. Foi o acompanhamento, apesar de eu ter trazido já aqui em outros vídeos, que a médica era meio, assim, curta e grossa, né? Mas esse é o jeito dos portugueses mesmo. O que precisava ser feito, eles fizeram. Os procedimentos que precisavam ser feitos, eles fizeram. E eles seguiram protocolos, mas ao mesmo tempo analisando a minha individualidade. Então isso foi muito bom, assim. E deu tudo certo no final das contas. Sou muito grata, não tenho do que reclamar. E uma dúvida também que surgiu de vocês lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, já me segue aqui, Jazz Alves Oficial, porque lá também eu compartilho minha vida aqui em Portugal todos os dias. Com relação ao registro, né? Como é que é pro Bernardo, se ele já tem o cartão cidadão aqui de Portugal. No nosso caso, só vou falar do meu caso, que é o que eu sei, tá? Eu tenho a nacionalidade portuguesa e o Vinícius é brasileiro. Então, pelo fato de eu ser portuguesa, a gente já fez o registro lá no próprio hospital e ele já deu entrada no cartão cidadão. O cara do cartório lá subiu, tirou fotinho dele, que já vai sair no cartão cidadão a fotinho dele. E agora é só a gente aguardar alguns dias se o cartão cidadão dele vai chegar em casa. Então, foi um processo super simples de fazer. Foi só apresentar o meu cartão cidadão, o passaporte do Vinícius. A gente não pagou nada, foi gratuito e, enfim, o processo foi simples, ele tirou a foto do Bernardo e agora o cartão vai chegar em casa. Então tudo isso é muito tranquilo. E aí o acompanhamento agora do Bernardo também vai ser feito aqui na cidade de Tondela, que é onde eu moro, e com o clínico geral e pediatra. Então daqui pra frente eu posso ir compartilhando com vocês, não sei como vai ser, mas eu posso ir trazendo pra vocês essas experiências que eu vou tendo no pós também, né? Mas por enquanto é isso, gente, não tenho do que reclamar, foi tudo perfeito. A estrutura do hospital ótima, atendimento ótimo, assim, acompanhamento durante o pós bem frequente das pessoas, não me senti largada em momento algum no hospital, o tempo todo alguém tava de olho em mim no que tava acontecendo, e é isso. Se você tá com algum receio aí com relação a ter, é claro que eu não posso generalizar, né, em todos os hospitais aqui de Portugal, mas da minha experiência, de outros vídeos que eu já vi de mulheres falando também tendo filhos em Portugal em hospitais públicos, experiências foram muito boas e no meu caso também foi muito boa aqui em Viseu. Então eu tenho
tenho o seguro-saúde, mas eu optei por fazer o parto no público. Eu poderia fazer no seguro-saúde com desconto, pagar um valor diferente, mas eu optei por fazer no público mesmo. E assim, não me arrependo, e se vocês precisarem, se alguém quiser mais informação sobre o hospital de Viseu específico também, pode deixar aí nos comentários que eu respondo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do relato. Agora, uma nova vida, uma nova pessoinha pra cuidar aqui e novos conteúdos relacionados a isso também. Então, vai ter bastante coisa de maternidade, que não vai fazer parte da minha vida. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seus comentários aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!